Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando a obra e continuamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Dessa vez, nos concentraremos sobre o item Esquecimento do passado. Vamos estudar esse item, que é composto por 6 parágrafos, que nos trazem a explicação ampla, uma explicação geral, sobre o esquecimento das nossas vidas anteriores. Reencarnamos e esquecemos quem fomos em outras vidas. Esses 6 parágrafos claramente se voltam a essa explicação, tendo como pano de fundo as nossas aflições. Ainda dentro desses 6 parágrafos, nós vemos a importância desse esquecimento do passado em relação à vida atual. Por que é importante que assim seja, que nós esqueçamos as nossas existências pretéritas. Vemos também como funciona esse esquecimento durante a nossa atual existência e como nós podemos aproveitá-lo. Para nós pensarmos também no aspecto de continuidade, que tem sido uma constante em nosso estudo, qual a relação entre esse item e o item ou os itens anteriores, basta lembrarmos que nós aprendemos até agora com esse capítulo que somos a causa de nossas aflições. Algumas vezes causamos as aflições da vida presente, tendo agido de forma equivocada nas vidas passadas. Essa é a última informação que nós tivemos no capítulo antes desse item. Causas anteriores das aflições foi o nosso item anterior. Muito bem. Agora, então, nós vemos por que esquecemos as vidas anteriores, mas ainda assim sofremos na vida atual as consequências de nossos atos no passado. Essa é a ideia de continuidade. Por que nós esquecemos e qual a utilidade desse esquecimento à nossa vida, à nossa encarnação atual? Vamos então ao primeiro dos 6 parágrafos que nós estudaremos a partir de agora. Nesse primeiro parágrafo, nós marcamos 3 passagens, dividimos o parágrafo em 3 partes, como costumamos fazer. E nessa primeira parte, nós temos a informação, logo após o nosso número 1 ali em amarelo, a informação, ou melhor, Allan Kardec nos colocando uma questão que é a seguinte: não seria melhor lembrarmos das vidas anteriores, para que assim a gente pudesse tirar vantagem da experiência que nós já adquirimos durante aquelas vidas? A resposta é que não, e essa resposta está na marcação de número 2 em Romanos, em amarelo, aqui também na nossa tela. A resposta é não. Esquecer é uma vantagem. Ora, uma vantagem que Deus colocou em nossas existências. Muito bem. Allan Kardec, a partir do terceiro ponto, começa a explicar por que isso é uma vantagem. Uma lembrança da vida passada, uma lembrança clara de quem nós fomos, poderia nos humilhar ou exaltar o nosso orgulho. E essas duas situações poderiam entravar o nosso livre-arbítrio. Como uma lembrança da vida passada poderia nos humilhar? Bem, se nós lembrássemos, por exemplo, de termos cometido graves crimes, graves faltas, graves infrações nas vidas anteriores, isso poderia nos humilhar, poderíamos nos sentir humilhados. Ou mesmo se tivéssemos tido uma vida muito rica em termos materiais em vidas passadas, de posição social elevada e assim por diante, e nascêssemos em condição social diferente dessa, nascendo, por exemplo, na pobreza ou em situações sociais que não fossem de tanta relevância ou de tanto destaque. Isso poderíamos, assim, nos sentir humilhados. Ou poderíamos ter o nosso orgulho exaltado, justamente nessas mesmas situações. Ou então, se tivéssemos tido uma existência pobre e agora encarnássemos em uma situação de riqueza. Poderíamos pensar equivocadamente: Deus está me premiando com essa vida, está me dando uma oportunidade, está me dando um privilégio, e assim nos sentirmos orgulhosos e então
não termos o nosso livre-arbítrio funcionando naquilo que ele tem de melhor. Isso tudo, exatamente por essas situações, ainda aqui nesse nosso terceiro ponto, vemos o parágrafo concluir que isso poderia perturbar as nossas relações sociais, não é? Bem, nesse parágrafo, então, nós vemos que começar do zero significa deixar para trás preconceitos adquiridos em vidas anteriores, permitindo uma melhor e uma maior atuação da faculdade do nosso livre-arbítrio. Essa faculdade que nós temos, muito importante, que nos permite distinguir entre o bem e o mal e nos permite também escolher entre o bem e entre o mal. E nos permite escolher fazer o bem para nós mesmos e para o nosso próximo, agindo de acordo com a lei de Deus. No segundo parágrafo, nós vemos que é frequente a situação em que o espírito renasce no mesmo meio em que ele já viveu, com pessoas com as quais já teve relações, com as quais já teve, às vezes, problemas ou mesmo um sentimento de amor profundo, e assim ele reencarna nesses mesmos círculos. Portanto, quando ele fez o mal, ele reencarna nesses mesmos círculos justamente para reparar o mal que haja feito na convivência com essas pessoas. Olha aqui mais um motivo para termos o esquecimento do passado. Se nós lembrássemos dessas pessoas a quem fizemos o mal, ou dessas pessoas que nos fizeram o mal, seria muito mais difícil perdoar e reparar a nossa falta, com o sentimento de ódio causado pela lembrança das vidas passadas. E mesmo poderíamos nos sentir humilhados de estarmos com essas pessoas a quem nós fizemos o mal. Ou seja, sentimentos de baixas vibrações, maus sentimentos dos quais nós somos poupados quando esquecemos do passado e recomeçamos do zero com essas pessoas. Esse é o contexto da nossa vida. É mais fácil perdoar e resgatar quando nós esquecemos as circunstâncias que nos levaram a praticar ou a viver certas faltas nas inter-relações com outras pessoas. Vamos a mais um parágrafo, o nosso terceiro parágrafo. Nesses dois grifos que nós destacamos, nós temos então as duas condições que Deus nos deu para que nós possamos progredir. Para progredir, Deus nos deu aquilo que nós precisamos: a voz da consciência e as tendências instintivas. Por outro lado, aqui no nosso número 2, nós lemos no parágrafo que assim Deus nos dá o que nós precisamos, ao mesmo tempo em que ele nos priva daquilo que nos seria prejudicial. Ora, acabamos de ver o que seria prejudicial no parágrafo passado, no parágrafo anterior. As questões nas quais nós nos equivocamos e a lembrança desses pontos em que nós nos equivocamos. Voz da consciência, a nossa consciência nos dizer o que deve ser feito em relação ao bem, e as tendências instintivas, aquilo que instintivamente está em nós, nos diz como fazer o bem nas situações novas apresentadas por cada nova encarnação. O que é prejudicial fica no passado. Isso reflete para nós a justiça de Deus, mas também reflete profundamente a sua bondade. Deus nos dá um recado com o esquecimento do passado. Ele nos diz: filho, esqueça as suas faltas. Passe a trabalhar no bem. A partir de agora, as condições estão dadas. Você tem a sua consciência a lhe orientar e já tem algumas conquistas do passado que são bons patrimônios espirituais e esses te acompanham. As virtudes que você conquistou já te acompanham, essas você não perde mais. O resto, eu, o Pai Celestial, Deus, esqueço as suas faltas, esqueça você também. Passe a conviver com as consequências e então passe a tirar o melhor proveito possível das faculdades boas do que há de bom em você. Assim, o foco do nosso livre-arbítrio se concentra sobre a consciência e as nossas virtudes.
que são essas tendências instintivas, não mais sobre o orgulho ou sobre circunstâncias que já ficaram no passado. Esse é um modo de vida muito importante para nós, não é? Vivermos o presente, esquecermos o passado e fazermos o melhor com aquilo que temos a partir de agora. Vamos então para mais um parágrafo, nosso quarto parágrafo agora, dando continuidade ao nosso estudo. Muito bem. Mais uma vez, nós separamos o parágrafo agora em duas partes, esse quarto parágrafo. Na primeira parte, nós lemos que cada nova encarnação é, portanto, um novo ponto de partida, é de fato um recomeçar, no qual nós temos a oportunidade de retomar a nossa tarefa com aquilo que temos de melhor, como acabamos de ver no parágrafo anterior, não é? As tendências más, aqui um alerta para todos nós, indicam aquilo que deve ser corrigido em nós. Portanto, quando nós percebemos que temos uma tendência a não fazer o bem, precisamos estar atentos a ela para corrigirmos essa tendência e para não cedermos, para não cairmos em novas faltas. Na segunda parte desse parágrafo, nós lemos que as boas resoluções advertem sobre o que é o bem e o que é o mal e nos fortalecem para escolher o bem. Deus nos permite recomeçar com o melhor em nós. Já havíamos dito isso. Isso facilita bastante o nosso progresso. Esquecer, portanto, é uma bênção momentânea que permite maior facilidade na reparação de nossas faltas pretéritas, além do que nos permite uma facilidade maior no nosso progresso na superação de nossas más tendências. Dizemos que o esquecimento do passado é uma bênção momentânea porque nós lemos no penúltimo parágrafo, parágrafo 5, justamente essa informação. A informação que nos diz que o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Que quando nós voltamos à vida espiritual, nós readquirimos as lembranças do passado. Essa interrupção da nossa memória, do nosso patrimônio espiritual completo, é, portanto, temporária. Semelhante ao que acontece conosco durante o sono. Quando nós dormimos, nós não temos a consciência plena de quem nós somos. No dia seguinte, nós acordamos e relembramos, temos a plena consciência de quem nós somos. Temos a consciência do que fizemos no dia anterior e também nos dias precedentes. Podemos, assim, concluir com esse parágrafo que esse esquecimento acontece apenas aqui na vida corpórea e que o espírito é sempre dono de seu patrimônio espiritual, daquilo tudo que ele realizou, e também, além de dono, ele é responsável por aquilo que ele realizou, pois as encarnações e reencarnações marcam a sequência da vida do espírito. A vida do espírito é uma só, seja ela no plano espiritual, seja ela no plano material. Mas a sequência é uma sequência só. Ele desencarna, ganha experiência no plano espiritual, reencarna, faz uso de suas boas faculdades, escolhe através do seu livre-arbítrio, se relaciona, progride, desencarna novamente e assim segue rumo à sua perfeição. Podemos então ir para o nosso último parágrafo, o parágrafo 6 do item Esquecimento do Passado, mais uma vez separado em duas partes. Aqui nós vemos essa informação sendo completada. Não é somente após a morte, no item 1, né, que nós separamos aqui em duas partes, na nossa primeira parte, o número 1 em amarelo. Não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele jamais a perde. Como demonstra a experiência, mesmo encarnado, quando dorme, ele goza de certa liberdade, vai ao plano espiritual e assim tem consciência de seus atos anteriores. Descobre por que sofre e descobre que é justo o seu sofrimento. A lembrança apenas se apaga no curso da vida exterior, na vida de relação ou quando estamos despertos, no estado de vigília. A segunda informação, a segunda parte, diz que na falta de uma recordação exata, que nos poderia ser penosa e nos prejudicar nas nossas relações sociais, como vimos anteriormente, nós, durante esse processo, aurimos novas forças, conquistamos novas forças durante a emancipação da alma e assim podemos aproveitar melhor as circunstâncias aqui na Terra, essas circunstâncias
da nossa existência terrena, mesmo diante de nossas aflições. Portanto, existe o amparo do plano espiritual para todos nós. Poderíamos nos perguntar, então, como aproveitaríamos melhor essas circunstâncias todas? Como fazer bom uso desse recurso do plano espiritual durante o sono? Antes de dormirmos, podemos rogar a Deus e ao nosso anjo da guarda que nos permita trabalhar durante o sono, no plano espiritual. Trabalhar no bem, que nos permita estudar a nossa personalidade, conquistar novos conceitos no bem, e que assim eles possam nos ajudar no nosso autoconhecimento e na nossa reforma íntima, através do amor ao próximo e da caridade. Tudo o que ouvirmos e aprendermos deles e com eles no plano espiritual durante o sono estará instintivamente ou intuitivamente conosco durante a vigília. Nós teremos uma lembrança vaga daquilo, algo em nosso subconsciente nos levará a termos um pouco mais de paz, de tranquilidade, diante dessas situações difíceis de nossas vidas, que são as aflições. Poderemos lembrar o porquê estamos sofrendo agora, e mesmo que a lembrança não seja clara quando despertarmos, nós teremos uma intuição que nos levará a suportar bem essa prova. Teremos o consolo diante dela. Por isso, como nós vimos nesse item, antes de lamentarmos o esquecimento do passado, devemos agradecer a Deus por ser assim, pois vimos que esse esquecimento de nossas vidas passadas significa o caminho mais fácil para o nosso progresso e para a superação das nossas aflições atuais. E assim, nós encerramos então, terminamos esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, o esquecimento do passado. Esperamos que tenha sido de bom proveito a todos. Agradecemos pela companhia generosa mais uma vez, pela atenção, pela paciência. Deixamos o nosso fraterno abraço e o convite para o nosso próximo e para os nossos próximos estudos, com os votos de que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.